Olá, pessoal! Espero que esteja tudo bem com vocês nesse início de semana. Aqui é a professora Rosineri Lourenço e hoje nessa mini aula eu vou sintetizar para vocês alguns elementos relacionados à remuneração de gerentes. Os pontos que eu apresento devem ser aprofundados por vocês mediante a leitura da bibliografia básica que nós estamos adotando na disciplina. Bem, nós vimos nas aulas anteriores a respeito dos centros de responsabilidade dos preços de transferência. Quando a empresa faz a opção pela descentralização, ela automaticamente define os tipos de centro de responsabilidade que cada área ou divisão terá. Além disso, nós discutimos que quando essas divisões transferem os produtos ou serviços entre si, elas utilizam um preço de transferência para debitar esses produtos e serviços transferidos. Por meio desses conceitos, a gente então descobriu como avaliar o desempenho das divisões de negócios, mas agora a gente precisa pensar como podemos remunerar os gerentes dessas unidades, dessas divisões de negócios. Olha só, um pacote de remuneração total de um gerente de unidade, ele deve ter pelo menos 3 componentes. O primeiro componente diz respeito aos salários. O segundo componente são os benefícios. Entre os benefícios, a gente pode citar aposentadoria, plano de saúde, pagamentos extras e outros benefícios que a empresa venha a elencar como a parte fixa de remuneração desse gerente. E além disso, a gente tem o terceiro elemento, então, que vai compor esse pacote total de remuneração. Esse terceiro elemento é a remuneração por incentivo. A gente vai tratar aqui nessa mini aula especificamente sobre os planos de remuneração por incentivo, porque esse é o pacote, esse é o componente do pacote de remuneração que está relacionado com a função de controle gerencial. A remuneração por incentivo, ela pode ser o pagamento de bônus sobre a rentabilidade ou a lucratividade da organização. O total de bônus, ele sempre é calculado a partir de algumas fórmulas e a remuneração pode considerar tais fórmulas de maneira diferenciada para que os planos de curto ou de longo prazo sejam aplicados para remunerar esses gerentes. Os planos de incentivo de curto prazo, eles estão baseados no desempenho de um ano. Em contrapartida, os planos de longo prazo, eles estão baseados nas realizações de longo prazo e normalmente se vinculam às ações da empresa. Quando você olha aqui no slide, você percebe que eu listei alguns planos de curto prazo. Os planos de incentivo de curto prazo, eles podem ser estabelecidos e pagos a partir de 3 maneiras. Primeiro, adotando o critério de bônus total ou uma cesta de bônus. Nesse caso, essa remuneração ela vai ser paga anualmente e calculada por meio de algumas fórmulas que consideram o lucro sob diferentes dimensões. A reserva é uma outra forma de oferecer incentivo de curto prazo. Nesse caso, o bônus não é pago anualmente. Um outro critério para plano de curto prazo é a compensação diferida. Nesse plano, o bônus é calculado anualmente, mas o pagamento é feito em partes, pode ser dividido em alguns anos e normalmente essa divisão é em 3 ou 5 anos. Quanto ao longo prazo, nós podemos considerar ao menos 5 tipos de planos de incentivo: opções de ações, ações fantasmas, direito de valorização de ações, prêmios de ações por desempenho e unidades de desempenho. Nesse último tipo, um bônus de caixa é pago quando as metas de longo prazo são atingidas pelo gerente. Além de definir se os planos de incentivo serão de curto ou de longo prazo e que critérios e fórmulas serão utilizados para definir os pagamentos dos bônus,
é importante compreender que esses bônus precisam ser distribuídos ou divididos entre os executivos corporativos e os gerentes das unidades de negócio. Dessa forma, a gente tem que deixar bem claro e compreender a diferença, né, do que é remunerar o gerente individual e do que é remunerar, aliás, o que é remunerar o gerente individual em nível de corporação e o que é remunerar o gerente em nível de unidade de negócio. Quando a gente fala em incentivos para os executivos corporativos, a remuneração do CEO é normalmente discutida pelo comitê dos diretores da organização, depois que esse CEO apresenta as recomendações para remunerar os seus subordinados. Em vez de apenas utilizar as mesmas fórmulas para estabelecer o bônus do CEO, muitas questões subjetivas normalmente são inseridas nessa avaliação e determinação de incentivo. Por conta disso, há muita discussão acadêmica e também no mundo dos negócios sobre o montante que esses CEOs acabam recebendo. E a discussão ela permeia principalmente se esse recebimento ele é muito ou não e como deveria ser estruturada uma proposta coerente para remunerar esses CEOs. E essas discussões elas se tornaram bastante acaloradas, principalmente depois de alguns escândalos corporativos que a gente tem observado nos últimos anos. O Anthony e o Govindarajan, que são os autores que a gente está acompanhando para essa discussão, eles destacam que muitas propostas têm sido elaboradas para evitar que o comitê de diretores haja em favor dos acionistas e também que possa se resguardar os interesses desses acionistas em vez de se trabalhar à mercê dos CEOs. Quais são então essas propostas? Primeiro, evitar que os diretores vendam suas ações durante os seus mandatos. Uma segunda proposta é fixar limites obrigatórios à atuação dos diretores para que eles não sejam muito defensivos com a gestão. Uma terceira proposta está em torno de rever o desempenho anual dos diretores. Uma quarta proposta diz respeito a criar mecanismos para que esses CEOs não sejam presidentes do comitê de diretores, porque é o comitê que determina o valor que ele vai receber. E ainda uma última sugestão, ela está relacionada às empresas contabilizarem as opções de ações como despesa. E do ponto de vista contábil, há bastante contestação e rejeição dessa última oferta, dessa última proposta, né? Na verdade. Bem, nós vamos falar então sobre os tipos de incentivos para as unidades de negócios. Como que a gente pode pensar esses incentivos para as unidades de negócios? Para definir o pacote de remuneração, quando a gente está falando sobre a unidade de negócio em si, existem várias opções que podem ser consideradas. A primeira delas é que tipo de incentivo nós vamos oferecer. Podem ser premiações financeiras, premiações psicológicas e sociais. Nesse critério, quando a gente fala de premiar financeiramente ou premiar psicologicamente, entram desde aumento de salário, bônus e benefícios, até a possibilidade de promoção, em termos de cargos, de aumento de responsabilidade e de reconhecimento pelo que o gerente está desempenhando, onde ele está trabalhando. A gente também pode pensar em remunerar esses gerentes estabelecendo os cortes superiores e inferiores em relação ao salário dos gerentes, pensando no bônus, se ele deve considerar só o lucro da unidade de negócio ou ele deve considerar o lucro da operação realizada pela empresa como um todo. E ainda tem possibilidade de combinar lucro da unidade de negócio com lucro da empresa. Um outro meio, uma outra forma de a gente pensar em como remunerar esse gerente eu já defini o meu tipo de incentivo, o tamanho do bônus,
eu preciso definir então como eu vou estabelecer esse bônus. Se ele vai ser baseado em fórmulas, se ele vai ser um bônus subjetivo, como normalmente pode acontecer com os CEOs, ou se eu vou fazer uma combinação de fórmula com critérios subjetivos. E a gente ainda também pode pensar em incentivar os gerentes da unidade de negócios por meio de pagamentos em dinheiro, em ações, com opções de ações, com ações fantasmas ou desempenho das ações da organização como um todo. E por fim, aquilo que a contabilidade está tratando bastante nessas nossas outras aulas, eu posso pensar no critério para medir esse desempenho. Quando eu falo no critério para medir o desempenho, eu posso pensar apenas no critério financeiro, eu posso pensar no critério não financeiro. E aí, quando a gente fala em critério financeiro, critério não financeiro, os critérios financeiros, eles estão relacionados à contabilidade por meio da margem de contribuição, do lucro controlável, do resultado líquido, do retorno sobre o investimento. Ao passo que os critérios não financeiros, eles podem envolver crescimento de vendas, participação no mercado, a satisfação do consumidor, o desenvolvimento de novos produtos ou até o desenvolvimento pessoal desse gerente. Então, eu posso usar como critério para medir desempenho tanto questões financeiras, questões não financeiras, o período, né? Pode ser sobre o desempenho anual ou o desempenho de vários anos, e eu posso ainda dar pesos relativos para esses critérios combinados, critérios financeiros e não financeiros. Bem, pessoal, essa mini aula sintetiza os principais elementos que devem ser pensados por vocês quando se estrutura um sistema de remuneração por incentivo. A remuneração por incentivo é um ponto-chave do controle gerencial e ela refletirá a cultura da organização e também mostrará quais são os valores, as crenças e os comportamentos que os gerentes devem ter para que eles sejam premiados. Eu trouxe para vocês aqui na tela a bibliografia básica que nós estamos utilizando nesse conteúdo para resolver as atividades que foram postadas no Moodle. Além de ter assistido essa videoaula sintética, é importante que você leia atentamente o texto básico da disciplina para que você possa se aprofundar nos conceitos e nos desdobramentos que envolvem cada um desses elementos do sistema de remuneração que eu pontuei aqui. Bom trabalho para vocês e até a próxima aula.